Olá, tudo bom? Eu tenho uma história para contar para você. Em um vilarejo muito pequeno, há muito tempo atrás, existia um homem que morava em uma casinha muito pequena, muito simples e humilde. Este homem saía todos os dias para ir trabalhar. E certa vez ele saiu para ir na sua rotina de serviço e tomou seu caminho. No meio do caminho ele se depara com um leão muito grande e, por mais assustado que ele estava ao se deparar com o leão, ele enfrenta o leão e toma coragem de onde não tinha e luta contra o leão. E nessa luta contra o leão ele acaba vencendo, ele rasga o leão ao meio e se sente vitorioso. E ao ver o leão no chão, ele sente toda a força que ele teve, levanta a cabeça e prossegue no seu caminho. E ao prosseguir no seu caminho, ele se depara com um gigante, muito maior do que ele, o gigante muito mais forte que ele. E mesmo sendo muito maior e muito mais forte, ele se lança contra o gigante e, tomando mais coragem ainda do que teve com o leão, ele começa a lutar contra o gigante. E ao lutar contra o gigante, ele derrota o gigante vem ao chão. E ele sobe com toda a força e intrepidez sobre a cabeça do gigante e ele canta vitoriosamente, pois ele venceu um gigante. Após a luta com o gigante, ele toma o seu caminho e prossegue até o seu dia de serviço. E passado o seu dia de serviço, ele volta para sua casa todo contente e alegre, pois ele tinha vencido um gigante e um leão. Quem não estaria? E ao chegar dentro da sua casa, ele abre sua porta, senta na sua poltrona e fica ali descansando. Só que acontecia uma coisa na casa deste homem. Um pouco atrás da casa dele, ele sempre mantinha um ninho de cobras, no qual ele nunca limpou, ele sempre deixou ali. E todas as vezes que ele passava para ir trabalhar, ele observava aquele ninho de cobra, mas ele ignorava aquele ninho de cobra e deixava ali do lado. Afinal, não estava incomodando ele. Só que bem neste dia no qual ele tinha enfrentado o leão, enfrentado o gigante, e logo após chegado na sua casa e assentado para descansar, uma das pequenas serpentes entrou na sua casa e ele não tinha percebido. E ao debruçar sobre o seu sofá, sobre sua poltrona para descansar, uma das serpentes subiu e chegou até a sua mão e mordeu a sua mão. E ele, sem notar, sem perceber, pois estava muito cansado, ele tinha enfrentado um leão e um gigante, né? E ele foi picado. E logo após ele acordou, sentiu um pouquinho de dor, mas ignorou o fato dele ter sido mordido por uma serpente. E ele percebeu a serpente e deixou a serpente ir embora. Passado um tempo ele foi ficando mal e cada vez pior. E até chegou a um ponto onde ele não resistiu e por causa da picada da serpente, ele veio a óbito. Talvez neste momento você tenha achado a atitude deste homem muito relapsa. Afinal, ele poderia muito bem ter ido cuidar do ferimento e não ter morrido na sua poltrona. Mas essa história quer trazer para nós a nossa realidade. Ela é o simbolismo daquilo que nós fazemos em nossa vida. Muitas vezes lá fora, no dia a dia, nós enfrentamos leões, enfrentamos gigantes, até coisas piores. Lutamos, tomamos coragem e nós vencemos. Só que quando chega na nossa casa, no nosso eu, no nosso interior, nós temos cada coisa tão pequena que nós não consideramos como coisas que possam nos levar a algo pior e nós deixamos de lado. Fato é que este homem se preocupou com os leões que estavam lá fora, com os gigantes que estavam lá fora. E mesmo assim, e mesmo sabendo que eles estavam lá fora, ele tomou uma atitude de sair para viver a vida dele. E ele conseguiu vencer. Porém, em algum momento ele se descuidou do próprio eu dele, da própria casa dele, e deixou que serpentes entrassem dentro da casa dele. E o maior descuido dele foi não ter tratado a tempo, pois ele poderia ter sobrevivido como ele sobreviveu ao ataque do leão, como ele sobreviveu ao ataque do gigante. Mas a maior questão é que muitas vezes nós cultivamos pequenas coisas dentro de nós que nos atacam, que nos ferem e que vai nos matando de pouco a pouco e nós não percebemos.
Por diversas vezes, nós somos relapsos com os nossos próprios sentimentos. Ignoramos alguns fatos por achar que aquilo não tem tanta importância. Só que no final, na soma de tudo, são essas coisas pequenas que farão toda a diferença na nossa vida. Não ignore coisas pequenas dos seus sentimentos, do seu mundo interior. Muitas vezes, algumas pessoas passam por algum sintoma traumático, ou sofreu algum trauma, ou está passando por uma depressão, e elas ignoram o fato de que aquilo em algum momento pode ocasionar algo pior. E simplesmente deixam de lado e vão enfrentar coisas piores. Saber medir as coisas na vida, saber ponderar aquilo que tem importância e aquilo que não tem importância. Hoje o mundo sofre com uma falta de equilíbrio. Equilíbrio em olhar para as coisas e saber o que é prioridade e o que não é prioridade. Enfrentar um leão, enfrentar as dificuldades, vencer, conquistar coisas na vida tem sua importância. Porém, olhar para dentro de si e perceber que existem coisas pequenas que talvez de pouco a pouco pode estar te matando. E você não está se apercebendo disso. Essa mensagem quer trazer para você uma autorreflexão de que por mais que você tenha conquistado coisas grandes na vida, por mais que você tenha vencido e lutado por tanto tempo na sua vida, e você tem honra por isso, por mais que tudo isso tenha acontecido na sua vida, não se esqueça que as coisas pequenas que farão toda a diferença no seu dia a dia. São essas coisas pequenas que podem estar te sugando a ponto de deixar você sem alegria de viver. Olhe para o seu eu, olhe para o seu interior, comece a perceber dentro de você quais são as serpentes que estão te cercando e que dia após dia você convive com elas, mas você ignora. Porque em algum momento, essas coisas que estão dentro de nós podem se voltar contra nós. E quando esse momento chegar e nós não estivermos prontos para lidar com isso, nós podemos perder a nossa essência, perder o nosso ser, perder tudo aquilo que nós conquistamos. Não adianta você lutar contra um leão, não adianta você ganhar de um gigante, se no final você vai simplesmente perder para uma serpente.